Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um maná gostoso, um maná para nos alimentar, uma meditação para você ficar ruminando no seu dia a dia. E ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 10 a 12, mas depois também no mesmo 1 Samuel 18, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a sua harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado a Saul. Esse é o primeiro momento. Agora nós pulamos para o versículo 14, que diz assim, ó: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vamos trazer esse texto dentro do contexto para a gente poder entender mais, apesar de que é muito claro, tudo que já está dito já mostra, porque o Senhor era por ele. Mas naquele momento Saul era o rei de Israel. Por desobedecer a Deus, Deus havia falado com o profeta Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé, unge um jovem com vários irmãos, todos maiores, mais velhos. Não, ele unge justamente aquele que era o filho caçula, aquele que cuidava de ovelhas, aquele que não tinha nenhuma perspectiva aos olhos humanos. Mas como Deus, que vê o coração e não a aparência, Samuel ungiu e todo mundo já sabia. Davi vai ser aquele que vai ser o rei de Israel. Saul morria de inveja, tinha medo, porque Saul sabia que Davi iria ser o rei, iria substituí-lo, e não os seus filhos, e não a sua casa ficaria se perpetuando naquele reinado. Então, por desobediência, Deus levanta um outro rei para governar, e isso só aconteceria tempos depois. Mas dentro de Saul, a inveja, os ciúmes já estava brotando, e por causa disso ele foi ficando tão irado. Saul ficou possuído, a ponto das pessoas falarem: nossa, nós precisamos trazer alguém que fique tocando para ele, através da música, através de tudo, ele vai ficar se acalmando e aquele espírito maligno vai embora e ele vai poder voltar ao normal. E nessa época, Davi ainda era muito jovem, mas ele era aquele que dedilhava, ele tocava a harpa. Então indicaram que Davi poderia ir até o palácio para ficar tocando justamente para o rei. E pela graça de Deus, enquanto ele estava ali, pelo temor que Davi tinha de Deus, Deus tinha dado grandes e grandes vitórias para ele. Ele havia já matado o Golias, aquele gigante que tinha afrontado as tropas, o reino de Israel. Ele inclusive tinha contado para o rei que ele já tinha matado um leão e um urso só para proteger as ovelhinhas. E neste momento ele está no palácio tocando para o rei que estava possesso, e através daquela música, daquele louvor, ele normalmente ia voltando a si e voltava novamente a ter liberdade. Davi tocava para que a raiva fosse embora, para que a fúria não aparecesse. Mas era tão grande a fúria que por 2 vezes o rei tentou matá-lo com uma lança. E quando ele joga, que ele fala: encravarei Davi na parede, Deus deu graça e por 2 vezes Davi foge e o rei não consegue matá-lo. E sabe, eu acho tão interessante que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Isso é fora do normal. Não é, ai, a Raquel se acha. Não, ele faz isso com a tua vida e com a minha vida. Com Davi não foi diferente. Com Davi não foi. Já no palácio, já no início como músico, depois ele passou para ser escudeiro, depois ele passou vencendo guerra, se tornou já fazendo parte da guarda real, do exército do rei Saul, né? E também ele estava dentro do palácio.
palácio. Mas o que Deus estava fazendo por trás de tudo isso? Estava mostrando àquele jovenzinho o que era uma vida no palácio. Ele já estava aprendendo como era se tornar um rei. Saul entrou, mas ele não sabia nada sobre ser rei. Agora Davi não. Davi já estava ali aprendendo como o que devia, o que não devia ser feito. Ele estava dentro do próprio palácio. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele mesmo capacita para a tua vida e para a minha vida. Então você não tem que se preocupar, mas eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu sou boa para esse ministério, eu não sei. Foi chamado? Esquece que Ele cumpre. É assim que nós temos que pensar. Mas tudo isso era o pano de fundo, porque Davi seria o futuro rei. Então, Deus sabe o que faz, ele já estava colocando lá, ele já estava usando Davi, mesmo que fosse só para dedilhar uma harpa. Saul sabia que, além de Saul tentar matá-lo com as suas próprias mãos, ele resolveu então, pensando numa outra estratégia, já sei, eu vou colocar esse Davi na frente, na linha de frente contra os filisteus. Os filisteus eram um exército de homens guerreiros, bravos, muitos israelitas morriam nessas batalhas. A estratégia que Saul usou não vai ser minha mão, na verdade, quem vai matar vão ser os outros, eu fico limpo disso. Nem isso deu conta, porque Davi tinha proteção de Deus, porque o Senhor era com ele. E aí, a intenção, não vai ser a minha mão, vai ser a tua, ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus sabia dessas estratégias do inimigo para acabar com Davi. E Deus é Deus. Deus é mais. Querido, você tem que entender isso. Mas aí você vai falar por quê? Porque o Senhor era com ele como o Senhor é com a tua vida. Nós temos que entender e parar para essa meditação. Por quê? Meu anjo, não se preocupe com quem são os teus inimigos. Não se preocupe com as pessoas que têm inveja de você, que as pessoas querem tomar o seu lugar. Você só está nesse trabalho porque Deus te colocou aí. Não é trabalho, não é apenas para te trazer recurso financeiro para dentro da sua casa. Ali há um ministério, você foi chamado para ser sal e luz aonde Ele te colocar. Eu conheço muita gente, muito cristão que conhece a Deus, mas tem medo do inimigo. Eu não vou abrir minha casa para ser casa de oração e o diabo vai se levantar, aí vai piorar muito. Não, eu já sei que porque eu estou fazendo isso, porque eu estou buscando a Deus, o levante. Sabe, para com isso. Se Deus é contigo, você é mais do que vencedor. É isso. Você não precisa atiçar o diabo. Ele ele é mau, ele já está atiçado, ele tem um desejo de acabar com a tua vida. Com isso ele quer cortar o plano de Deus, que não se cumpra sobre a tua vida, mas ele quer deixar Deus triste. Você acha com quem está a tua vida? Na mão é de Deus e não do inimigo. E pelo fato de você estar ou não fazendo alguma coisa, não importa se você está trabalhando para Deus, é Deus que vai dar o selo, é Deus que vai dar proteção, é Deus que vai dar todo o cuidado que eu e você precisamos. A nossa parte é dizer para Ele: Deus, eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. Nós seremos sempre alvos do inimigo. E é interessante você pensar que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, não, mas é porque você não conhece o cara lá do meu trabalho, não, você não conhece o marido que eu tenho, não, você não conhece aquela pessoa que faz parte da minha família, é maligno. Queridos, por trás dele sempre vai estar o diabo. É por isso que a palavra de Deus fala isso. A tua luta não é contra a carne e contra sangue. A tua luta é porque você é quem você é, porque o diabo sabe que você tem o selo de Deus, porque ele sabe o que está reservado para você e ele já sabe da condenação dele. Por ele ser mau, ele quer fazer com que a sua vida se transforme no inferno já nesta vida. É isso que você tem que pensar. Davi não morreu naquelas tentativas. Por quê? Porque não era a hora. A tua vida, a tua história está na mão de Deus. Você não vai morrer nem um minuto antes, nem um minuto depois. E mesmo que você fique quietinha, não vou abrir minha casa, não vou orar, não vou fazer nada, eu não vou ser guerreira de oração, para com isso.
Para com isso. Deus te levanta dentro da sua casa para você guerrear, orar, colocar seus familiares, os seus queridos nas mãos de Deus. É para isso que Ele te chama. Ele quer fazer de você cada vez mais uma guerreira, uma mulher de Deus, um homem que sabe qual é o seu papel, um homem que representa Deus dentro da sua casa, do seu lar, ou mesmo nos seus negócios, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Qual é o foco? Sempre será Deus e não nós. Sempre será a proteção, a intenção de Deus sobre nós, não nós. Davi, como eu falei, não morreu nessas tentativas. Ele nem sabia por que daquela fúria, daquela ira, mas Deus dava graça e Deus vai fazer isso com a tua vida e com a minha também. Quantas pessoas têm se levantado contra nós? Quantas pessoas têm falado de vocês? Quanta injustiça você já passou? Não importa, teu Deus é teu Pai e Ele é maior do que todo e qualquer levante de Satanás. Deus é por nós, Ele adestra nossas mãos para a batalha, Deus luta por nós, Ele até usa o inimigo para cumprir e fazer com que o plano dele seja estabelecido. É só você olhar, analisar a Bíblia e você vai ver que é como se você tivesse um cachorro, eu gosto dessa expressão, né? Que está numa coleira e que ele só pode chegar até onde aquela coleira, aquela corda, aquela corrente permite. É assim que é o diabo. Muito, muito maior é o teu Deus e teu Pai do que qualquer pessoa que queira o teu mal, qualquer indivíduo no seu trabalho que esteja se levantando com calúnia, com fofoca, falando mal, não importa, você é mais do que vencedor por causa daquele que te faz ser vencedor. É isso que eu quero trazer para você. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que permite, Deus sabe, sempre vai haver, sempre haverá um atuar de Deus por trás da tua e da minha história, mas principalmente por trás das artimanhas do inimigo, porque ele sabe qual é a intenção do diabo, ele sabe o ódio que ele tem. Então, por que Davi tinha êxito? Ele tinha êxito porque Deus, o Senhor, estava com ele. E qual é o problema, então, que eu e você precisamos pensar? O que representa essa palavra êxito? Não é o que você pensa que é vencedor, não é o que você pensa que é vitorioso. Na verdade, muitas vezes esse êxito que eu e você vamos ter se refere apenas ao dar certo. Eu e você pensamos, eu tive êxito porque deu certo, porque eu fui promovido, porque eu comprei minha casa, porque eu ganhei aquilo que eu estava esperando. Então aí eu sou vitorioso, Deus é comigo. Não, nós podemos ser vencedores no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades, que sempre ocorrem conosco. Este mundo jaz no maligno, pertence ao diabo, recebeu das mãos do próprio Adão e Eva toda essa autoridade. Mas eu e você recebemos de Deus a autoridade de sermos também sal e luz. Somos nós que trazemos à existência o seja feita a tua vontade nessa terra que está caída. Então Deus quer te usar. Então Deus quer fazer com que você seja vencedor. E Ele pode te fazer ser vitorioso e ter êxito e não desistir, e não desanimar, em continuar apesar da luta, dos problemas, das dificuldades. Pode ser isso que representa êxito para a tua vida. Eu não sei. Nós teremos batalhas externas, nós teremos batalhas internas, pessoais, que ninguém muitas vezes nem ficará sabendo, mas nós teremos dentro de nós a certeza, Deus é comigo. E é por causa disso que eu sou mais do que vencedora. Então, o foco dessa meditação de hoje, por que deste devocional assim? Porque Deus tem que ser Deus e não o inimigo. Você tem que estar com seus olhos nele, é do alto que vem o nosso socorro. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Medo do diabo, por quê? Ele sabe quem que você serve. Talvez quem não saiba seja você mesmo. Talvez quem não saiba sejamos nós, que muitas vezes na hora das nossas dificuldades, a gente começa com uma série de questionamentos, sem querer parar para ouvir a voz de Deus. Filho,
eu estou contigo até a consumação dos séculos. Vamos orar sobre isso, vamos colocar na mão de Deus, que a nossa segurança vem do alto, que o diabo só pode nos atacar até aqui, sabe? Nós precisamos orar pedindo para Deus perdão, inclusive, porque muitas vezes eu e você ficamos nos questionando. Deus, por que o Senhor deixou? O Senhor não está vendo? Senhor, olha, eu estou orando há tanto tempo, por que o Senhor não faz? Deus não tem que nada. Deus não tem que agir como nós queremos, nem na hora que nós queremos, ou na hora que nós achamos que nós precisamos. O que precisa acontecer é a nossa mudança de pensamento. Quem Deus é, o que Ele é capaz, e ao mesmo tempo, quem nós somos, o que Ele quer de nós e o que Ele está fazendo em nós. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Pai amado e querido, Senhor, muitas vezes, Pai, passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, eu não entendia, Pai, o porquê da Tua permissão. Mas hoje, mais madura na fé, Senhor, com mais maturidade de anos, Senhor, eu posso te dizer, Pai, valeu a pena te conhecer mais, aprender mais, crescer no conhecimento do Senhor, mas também na graça do Senhor, para saber que o Senhor supre as minhas necessidades, que o Senhor é aquele que, antevendo o problema, o Senhor já nos dá a condição de passar por aquilo e a gente é mais do que vencedora. Isso representa o êxito que vem do céu, Pai, e não esse êxito que, Senhor, que muitas vezes a gente ouve na terra, vem que você consegue, você conquista. Pai, em nome de Jesus, eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu te peço, são tantas necessidades, são tantas as lutas, são tantos os levantes, Pai. Não importa, Senhor, o Senhor é infinitamente maior, mais poderoso do que o diabo. O Senhor vai, inclusive, com o sopro da sua boca derrotá-lo. Não precisa nem agir, não precisa nem do seu dedo, é sopro, Pai, é só isso já vai fazê-lo ser derrotado. Então, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos, nosso coração, desvenda, Pai, aquilo que nós pensamos sobre o Senhor, abre a nossa mente, Pai, para que a gente possa não entender, porque entender nós nunca vamos te entender, Pai, os seus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos, mas, Senhor, para que a gente possa confiar e descansar de que o Senhor é bom, que o Senhor tem planos, que o Senhor tem projetos para nós e que o Senhor é aquele que nos guarda. O diabo sabe disso, Pai, e ele pode ficar com medo de nós, porque nós somos daqueles que não desistem, daqueles que não olham para trás, pusemos a mão no arado e vamos terminar até o final. Em nome de Jesus, abençoa, tira o medo, tira a tristeza, tira o cansaço, Pai, mas abre em nós, Pai, toda essa possibilidade deste Deus que nós apenas estamos começando a conhecer, porque, Senhor, tem tanto para caminhar neste conhecimento. Eu abençoo cada um que o Senhor fizer apertar esse botão para assistir esse maná e que eles saibam que o Senhor é aquele que nos defende. Abra mesmo, Pai, o nosso coração para que a gente queira confiar, depender e descansar nas suas santas promessas. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!